Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre a Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração. Eu tenho comigo o professor Jorge Botelhinhos, a quem agradeço já ter aceitado o convite e, portanto, o que é que nós queremos? É dar a conhecer exatamente a excelência da sua universidade, portanto, os primeiros dias de investigação, portanto. Doutora Madalena, muito gosto de estar aqui consigo. Obrigado mais uma vez pelo convite. A nossa Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração é provavelmente, não sei, mas é provavelmente aquela que tem um campo mais abrangente até dentro da própria Universidade de Lusófona. Dá para perceber pelo nome, ela engloba várias áreas do conhecimento, o que é uma grande valência, porque elas comunicam entre si. E se eu começar de repente a discorrer sobre os diferentes cursos que temos, percebe-se essa ligação entre as diferentes disciplinas, o que é uma grande mais-valia para quem procura, dentro de uma faculdade de ciências sociais e dentro de um espaço de liberdade como é a Universidade de Lusófona e de autonomia intelectual e científica como a Universidade de Lusófona, acho que é um match perfeito, digamos assim. O que é que nós temos? Nós temos, dentro da faculdade, os departamentos específicos. Por exemplo, temos uma área de educação, portanto temos um departamento de educação, temos um instituto de serviço social e depois temos o nosso departamento também de ciência política e relações internacionais, do qual eu faço parte diretamente. E temos ainda um departamento de museologia, que é também um sucesso interno e externo, é uma referência fora também desta universidade, naturalmente. Portanto, estamos a falar de 4 áreas distintas, de 4 áreas de chapéu. Educação, serviço social, ciência política, com as relações internacionais, e depois encontramos ainda a sociologia. Portanto, logo aqui percebemos que existem várias áreas em comunicação umas com as outras e que esse diálogo pode trazer coisas positivas, mais uma vez, para quem quer estudar dentro do campo das ciências sociais. E depois, se me perguntar, existe uma boa oferta a este nível? A minha resposta é, existe uma excelente oferta a este nível. Estamos a falar do ensino de formação primeiro ciclo, base das licenciaturas, estamos a falar de licenciaturas de base, em que incluímos, por exemplo, do qual eu faço parte mais diretamente, incluímos 3, a ciência política com as relações internacionais, os estudos europeus com as relações internacionais também, o que é uma originalidade da Universidade de Lusófona, e depois a licenciatura em Sociologia. E depois, em Educação, temos a licenciatura em Ciências da Educação, com a vertente de Educação Social, e temos também uma licenciatura em Serviço Social. Portanto, 5 licenciaturas para dar, no fundo, solidez, naturalmente, ao primeiro passo de qualquer estudante interessado em ingressar no ensino superior. E são licenciaturas que têm sido extraordinariamente bem avaliadas por quem avalia externamente, portanto, não somos só nós a dizer que estas licenciaturas têm qualidade, que os nossos professores têm qualidade, que a investigação que é feita aqui tem qualidade, são agências externas que vêm cá, que avaliam e reconhecem que existe esta qualidade. Ao nível do segundo ciclo, estamos a falar de 12 mestrados, portanto, 12 para quem quiser depois falar do passo seguinte à licenciatura, fica a saber que a nossa Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração abrange várias áreas específicas, porque é o que eu digo sempre aos meus alunos. A licenciatura é a base da base. O mestrado é quando se vão especializar em algo e quando estão a afinar o caminho que querem ter. Portanto, é natural que temos uma boa oferta a nível dos segundos ciclos, porque é ela que vai permitir aos alunos, mais do que sonhar, concretizar depois uma profissão. É obrigatório quase, não é? Um mestrado, uma especialização. Hoje em dia é muito difícil competir no mercado nacional e internacional sem um mestrado. Eu, estando mais próximo do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais, incluindo os estudos europeus, é natural que, digo aos meus alunos em particular, se vocês no cenário internacional querem competir, tentem competir com as ferramentas certas. Se não têm um mestrado, se não têm um segundo ciclo sólido, mas não têm um segundo ciclo pronto, então é muito difícil competir na área internacional quando estão a ir, por exemplo, para outros países da União Europeia, com a circulação, felizmente, que existe, que lhes permite precisamente essa amplitude de sonhar e de objetivos e depois trabalhar nesses mesmos países da União Europeia, que é uma grande vantagem. Portanto, temos aqui, no geral, 19 cursos que conferem grau, entre as 5 licenciaturas e os 12 mestrados, e depois, aqui são 17, e depois os 2 doutoramentos, um em Educação e outro em Sociomuseologia, que são também 2 doutoramentos de grande sucesso internamente e que já estão bastante sólidos também internamente.
a última mensagem geral sobre a nossa faculdade é que tem mais de 15 ofertas ao nível das pós-graduações. Eu leciono numa, por exemplo, que tem a ver com psicologia política, que tem sido um sucesso recente, mas que é um trabalho muito bem conseguido e, mais uma vez, em articulação, neste caso, a área da ciência política com a área da psicologia, que está fora desta faculdade que estamos a analisar agora, mas que é importante perceber também que há comunicação entre as diferentes faculdades da Universidade Lusófona, portanto, aqui é uma parceria também de sucesso, e acho que não cometo nenhuma inconfidência em dizer que há um novo mestrado também a caminho, e que é em comunicação política, e que, mais uma vez, junta a área da ciência política com a nossa ECAT, a Escola de Comunicação, que existe aqui na Universidade Lusófona. Portanto, não é uma faculdade nossa que se fecha sobre si mesma, a intenção é que ela se possa abrir e que, em particular, nestes cursos que conferem grau em segundo ciclo, mas depois também a nível das pós-graduações, que permite esta interdisciplina que a própria faculdade já confere e já oferece. Tem uma coisa, e a nível de investigação, números de investigação, professores? No nível de investigação, nós temos, no geral, temos que falar de 3 centros, de alguma forma, embora não seja mais uma linha propriamente um centro consolidado. Temos um centro extraordinariamente bem consolidado, que é o Centro de Educação, o CEI, que é o nosso Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, que é um grupo excelente, liderado pelo professor António Teodoro, do Instituto de Educação, e que tem tido muito sucesso nas suas várias atividades, que não são só atividades científicas puras e duras, mas que tem uma valência extraordinária, que envolve os próprios alunos depois nas atividades do próprio centro. Ou seja, não é um centro que se fecha sobre os investigadores da universidade, em que os docentes se fecham e comunicam entre si e fazem artigos em conjunto. Há até, tanto quanto sei, bolsas que são pedidas à FCT para iniciação científica, bolsas de iniciação científica, assim é que é o termo correto, e que permite, no fundo, que alunos que ainda estão a fazer o mestrado, ou mesmo finalizar a licenciatura, que se possam envolver já em atividades de investigação e que percebam que a universidade não é só estar em aulas, é também desenvolver conhecimento. Ou seja, antecipou-se àquela pergunta que eu devia colocar, porque eu me lembro, sei, aliás, que estes alunos do terceiro ano e não só, estão logo a fazer investigação, não é? Essa investigação e estágios internacionais. Portanto, fala um bocadinho sobre isso, porque acho que é particularmente interessante. Essa parte sim, é interessante, eu acho que é um dos pontos que os nossos alunos mais gostam, em particular pela parte do estágio. Ou seja, chegam ao terceiro ano e saem da universidade, mas, por exemplo, em educação e em serviço social, a educação, tanto quanto me lembro, já sai no terceiro ano todo, e no serviço social, tanto quanto me lembro, a partir do segundo ano já tem, ou seja, desde o início do segundo ano até o final do terceiro, tem 4 fases de estágio. Portanto, digamos que estão no terreno a aplicar os conhecimentos diretamente. É uma área fundamental, ou seja... Bem, no serviço social e no contacto com as pessoas, se não há essa experiência, enfim, os conhecimentos que são dados em sala são realmente muito reduzidos. Portanto, o Instituto de Serviço Social, que em conjunto com o Departamento de Serviço Social, o Instituto, que em conjunto com o Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais, está a criar um centro de investigação. Vamos apresentar à FCT um centro de investigação que tenho a certeza que vai ser apresentado com uma base bastante sólida, que é o Lusoglobe, que é o Lusófona Center on Global Challenges, ou seja, um centro da Universidade Lusófona para encarar os desafios globais. O Serviço Social olha para esses desafios globais também. Temos as questões mais pragmáticas, por exemplo, do acolhimento de migrantes. Não há, é difícil encontrar um tema mais fraturante e mais global do que as questões migratórias, e essa necessidade de contacto com os migrantes eu acho que é extraordinária e é muito bem feita, e tanto quando sei da equipa do Serviço Social, uma equipa bastante coesa, liderada por senhoras, feita por senhoras no essencial, até porque é uma área que tendencialmente tem mais senhoras. É uma área em que esta parte do estágio é muito bem coordenada, porque existem muitas parcerias e protocolos que já facilitam precisamente essa aproximação. Inclusive com a Santa Casa, não é? Tenho a ideia que sim, não consigo precisar. Esta questão, tenho quase certeza que sim, esta questão dos migrantes é uma questão muito interessante e realmente está na ordem do dia,
Eu tenho quase a certeza, tenho 99,9% de certeza que sim. Não tenho a certeza, mas diria que sim, das várias apresentações e reuniões que já tive com a equipa do Serviço Social, do Serviço Social, tenho a ideia que sim, embora esse contacto com imigrantes possa ser ao nível das câmaras municipais, por exemplo, mas acho que também com a Santa Casa de Misericórdia, que é um contacto de excelência precisamente também para que isso aconteça, mas também o Alto Comissariado para as Migrações, portanto, são realmente canais que se abrem estando aqui. O Instituto de Educação, a parte dos estágios é, tanto quanto me lembro também, no terceiro ano, em 2 fases, portanto, o primeiro e o segundo semestre, e tem sido também um sucesso porque os alunos fazem licenciatura, querem depois também novamente colocar em prática os seus conhecimentos, e a grande oferta que temos inclusive a nível de mestrados, depois é precisamente na área da educação. O que mostra talvez que esta dinâmica dos estágios estimula de tal modo os alunos que depois eles querem continuar na casa e especializar-se na casa em áreas mais concretas. Na nossa área de ciência política, relações internacionais e estudos europeus, na minha área mais específica, nós temos no estágio, em particular em estudos europeus e relações internacionais, e temos tido um fenómeno muito interessante nos últimos anos, 2 anos creio, que são os estágios no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em que os nossos alunos têm ido para todo o lado. Ainda há pouco recebi uma mensagem de uma aluna minha a dizer que tinha regressado do Canadá, em Toronto, onde estou a fazer o seu estágio. No Japão, que eu sei, não é? Tivemos 3 consecutivos na Embaixada de Portugal no Japão, 3 consecutivos dos últimos estagiários que estiveram no Japão na Embaixada foram lusófonos, o que nos orgulha. Temos uma aluna na Namíbia, temos há 2 anos uma aluna nossa em Ankara, e temos tido um pouco por toda a Europa, portanto, em Espanha, em França, na Alemanha, agora tenho alunos que estão na Chequia, na Polónia. Portanto, temos conseguido um sucesso muito grande a este nível. E há sempre uma grande, mais uma vez, lusófona é, por excelência, um espaço de liberdade intelectual, liberdade enquanto seres pensantes, mas também da própria liberdade, da possibilidade de ir e fazer. E essa possibilidade de ir e fazer é depois, reflete-se muito na forma como nós, docentes, nos relacionamos com os alunos e procuramos promover canais que lhes permitam estas experiências fora, porque, mais uma vez, não vale a pena estarmos fechados na sala de aula a falar sobre relações internacionais, sobre ciência política, estarmos e ligarmos a televisão e vemos os conflitos que existem um pouco por todo o lado, vemos o conflito na Europa, olharmos para as tensões geopolíticas que existem, falamos de defesa e segurança, todos os nossos alunos não poderiam trabalhar com isso. Por isso, esta parte dos estágios no Ministério é muito bom, porque os alunos percebem e têm a possibilidade de entender a trabalhar diretamente com os senhores embaixadores, as senhoras embaixadoras, com os cônsules e as cônsules e com as equipas consulares e diplomáticas, como é que a máquina diplomática funciona e como é que as relações internacionais, por consequência a ciência política, que também lá há, dialogam e podem ser aplicadas na prática. Portanto, são valências fortes que eu acho que no primeiro ciclo das licenciaturas existem e depois abrem aquelas chaves de especialização mais específica nos mestrados. Diga uma coisa, e a relação com a comunidade? O que é que os senhores fazem? Na relação com a comunidade, nós temos, por exemplo, na parte da sociologia, eu sei que existe uma proximidade grande, porque nesta área a lusófona praticamente é pioneira, é uma vanguardista, é uma referência. E por ser uma referência, ser vanguardista, tudo o que toca nesta área museológica dificilmente não envolverá a Universidade de Lusófona. Então, um trabalho excelente feito pelo professor Mário Moutinho, que tem levado a excelência da lusófona para esta área, faz com que o contacto com a comunidade seja muito bem conseguido. Na área do serviço social, bem, enfim, falámos há pouco, e é subejamente conhecido também esse papel. Na área da educação, há aqui uma coordenação da equipa excepcional do Instituto de Educação relativamente a este ponto também, e não só na formação de professores, que é uma parte muito relevante do seu trabalho e que está a ser reforçada, a formação de professores, mas depois também envolvimento em várias iniciativas, que são iniciativas que fogem, mais uma vez, só a concentração absoluta dos interesses na Universidade de Lusófona, por exemplo, o Dia do Pensamento Crítico, que envolve um conjunto de outras instituições. Tivemos alunos não só de educação, não só de estudos europeus e relações internacionais, que ganharam e que agora vão representar, ganharam internamente e agora vão representar a Universidade de Lusófona, precisamente a nível interuniversitário, portanto, com outras universidades e com contacto com outras universidades, portanto, novamente, a sair
desse mesmo campo. Outra área que me é particularmente cara e que tem a ver com o mestrado em Ciência das Religiões, que eu coordeno. O mestrado em Ciências das Religiões é uma referência também em Portugal, porque não existe mais nada no país dentro desta área. Existem áreas da teologia, mais pura e dura, mas o olhar para o fenómeno religioso de uma forma mais abrangente, não existe nada semelhante. E o exemplo que eu dou, até porque eu fui e sou investigador nesse projeto, são as cartas das religiões, em que temos ido em colaboração com câmaras municipais e com o Alto Comissariado para as Migrações, temos ido, a última que fizemos é a Carta das Religiões de Odivelas, temos ido aos municípios em que a diversidade religiosa é mais fluorescente, é mais forte, é mais intensa, desenvolve mais, para compreender que realidade é esta. E depois, em articulação com os atores políticos, diretamente nas câmaras municipais, mas depois com institutos políticos também, institutos de interesse público, desenvolvemos o nosso trabalho em colaboração com eles e depois produzimos aquilo que a ciência produz, que são obras e que são estudos e que são bases de dados abertas que permitam mais conhecimento sobre. E, enfim, o contacto com a sociedade, acho que se ligarem um pouco à televisão, conseguem reconhecer alguns rostos, nem que seja do nosso diretor, que eu estou aqui a representar, a professora Dr. António Costa Pinto, que é uma figura de referência na ciência política a nível nacional, portanto sempre ligarem à televisão, provavelmente, ligarem à rádio, lerem um jornal, vão ver que esse contacto e essa transferência de conhecimento é muito forte na nossa faculdade. Temos outros colegas, a professora Sabrina Medeiros, o professor José Filipe Pinto, o professor Sérgio Vieira da Silva, eu próprio, que temos estado muito presentes nesse contacto com a comunidade através dos canais de comunicação social, e é uma missão que abraçamos como um serviço que a ciência também deve prestar à sociedade, mais uma vez, não ficando fechada nos muros da universidade e tendo canais que possam promover o conhecimento que se desenvolve aqui e partilhar com as pessoas. Claro. Então, como eu diria no início, é uma faculdade de excelência, a todos os níveis, docentes, investigação. Eu sou muito parcial, eu sou excepcionalmente parcial neste capítulo. Não, mas eu estou a dizer. Mas a ideia que eu tenho, até pelos elementos que eu avancei, é que é uma universidade de excelência que se distingue não só internamente, mas externamente por esta capacidade de dialogar com várias áreas. Eu podia aqui referir estas mesmas áreas novamente. Dentro das ciências sociais e humanas, vamos encontrar ciência política, as relações internacionais, a nossa licenciatura em Sociologia também. Temos depois a área da diplomacia, sociomuseologia. O que é que eu encontro mais aqui? Uma pós-graduação que é um sucesso extraordinário também em património cultural imaterial também, tem sido um sucesso extraordinário. Que dialoga muito com o nosso mestrado em Ciência das Religiões também, em educação, depois, como já tinha mencionado, o serviço social, a religião, e tivemos até há pouco tempo também a questão, o tema da segurança e os estudos de segurança, que agora não estão, mas que dava uma componente de reforço também das questões de segurança e defesa. Portanto, tem esta abrangência toda, os cursos têm sido aprovados e bem avaliados pelas agências externas, e depois uma nota que eu acho que é simpática, para quem nos ouve, tem a ver com a taxa de empregabilidade. Sim. E a taxa de empregabilidade, os números que eu tenho não são do ano passado, mas eu acho que são bom barómetro. Na nossa FACSEI, a nossa Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração, rondam os 80%, o que, considerando as métricas que estão estabelecidas para se perceber a taxa de sucesso, 80% parece-me que é uma taxa relativamente boa, para não dizer extraordinária, porque significa dizer que conseguimos, através destas dinâmicas de envolvimento com a comunidade, de trabalho com a comunidade, os estágios, a internacionalização, faz com que a lusófona, e esta faculdade dentro da lusófona, permita aos alunos sonhar, mas não só sonhar, depois concretizar os seus sonhos. E não é ao acaso que o último dado de estatística que eu tenho precisamente sobre os nossos alunos aponte para 85% de felicidade, de entusiasmo, de parecer positivo, digamos assim, de gente que considera que as formações obtidas corresponderam ao esperado. Ou seja, se nós levantamos a fasquia, 85% dos nossos alunos, após terminarem os cursos, consideram que a fasquia que nós colocamos num nível elevado correspondeu àquilo que eles querem. Assim, faltam aqui 15%, atrás dos quais nós queremos ir atrás para garantir que haja... E já estamos a ir, para garantir que todos ficam extraordinariamente satisfeitos com o trabalho que desenvolvemos aqui ao serviço dos nossos alunos, porque é por isso que nós trabalhamos. Claro, essencial. Sem alunos, nada a fazer. Nada a fazer. Nós somos os atores principais.
Queria dizer a quem nos está a ouvir ou quem irá depois visionar este talk, que está a ficar gravado, Sim. que tudo aquilo que o professor falou está também no nosso site, que é de fácil navegação, todos os cursos são lá espelhados. Exatamente. Portanto, mais alguma coisa a acrescentar, professor? Se tiverem curiosidade, os contactos estão na Universidade de Lusófona, no sítio da Universidade de Lusófona, portanto é relativamente fácil de encontrar não só o nome da Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração. Os cursos depois aparecem logo todos discriminados, até podem só a página da Universidade de Lusófona carregar na parte de discursos e encontram estas áreas e sub-áreas todas desenvolvidas. Se tiverem mais interesse sobre a questão dos estágios, se tiverem mais interesse e curiosidade sobre a questão do centro de investigação e dos próprios docentes que por aqui dão aulas, enviem-nos um e-mail, porque os contactos são públicos. E chegar ao contacto connosco é relativamente fácil. Vocês recebem alunos todos os dias, recebemos alunos com muita regularidade para tirarem dúvidas e perceberem se a Lusófona é o sítio certo para eles, e eu tenho a certeza, eu sei que quando os alunos têm essa dúvida, batem à porta do gabinete e normalmente estão inscritos no ano seguinte. Portanto, é sinal que ficam a acreditar, conhecendo o espaço, conhecendo os docentes, conhecendo a equipa depois da administração que temos, que é excelente também, que este é o espaço para eles e eles, como diz o nosso slogan, não é? Atualmente, é o teu sítio, a Lusófona é o teu sítio. Estou sítio na Lusófona. Estou sítio na Lusófona, portanto, eu acho que com estes canais todos, esta facilidade toda... O teu futuro está realizado, não é? Trabalhamos para isso. Trabalhamos para isso. Professores, muito obrigada uma vez mais por ter aceitado o convite, é sempre um prazer falar consigo. Tem sempre tanta coisa, portanto... a quem está desse lado, muito obrigada uma vez mais e até já. Obrigada, boa tarde.